olha só o que está dizendo aqui a Vera Magalhães. Escândalo do INSS azeda o Natal do Lula. O Lula hoje teve uma entrevista com jornalistas. Ele pretendia que fosse uma entrevista para ele falar das boas coisas que aconteceram no ano, que prendemos o Bolsonaro, que não sei o que lá. Só falar coisa boa para já preparar o ritmo para as eleições ano que vem, né? É lógico que ele vai fazer isso, né? Acabou que as perguntas foram todas sobre o Lulinha. E aí o Lulinha? Como é que tá o Lulinha? Tá bem o Lulinha lá na Espanha? Olha que coisa, rapaz, ficou feio pro Lula. O pessoal tá apavorado aqui. Eu vou mostrar para vocês a coluna. Não é só da Vera Magalhães não, cara. Preocupado o quê? Porque isso daqui vai afetar o governo Lula. Eles estão dizendo aqui que não, que tá uma maravilha pro Lula ganhar fácil do Flávio Bolsonaro. Agora estão preocupados com isso daqui. A constatação óbvia que todo mundo tem de que o governo Lula é um governo corrupto. Todo mundo sabe disso, sempre foi. Para você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Aqui, ó. Não é a primeira vez que o nome do Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, é citado em casos espinhosos para o PT. Lembra quando o Lula falou que ele era o Ronaldinho Gaúcho dos negócios de telefonia? Como é que vocês votam nesse cara, bicho? Como é que tem gente com coragem de votar no Lula, cara? Depois do Lula falar tanta besteira, tanta corrupção provada no governo dele, não dá para entender isso, né? Mas tá aqui, ó. O governo estava em clima de confraternização natalina, comemorando a recuperação das pesquisas, o saldo da batalha do tarifaço quando foi pego no contrapé pela nova fase de investigação de escândalos do INSS. Atingiu o número 2 da Previdência e o vice-líder do governo no Senado e chegou bem perto da família de Lula. Pouco se fala sobre a tal da mulher lá, da banqueira lá, herdeira de banco. O pessoal tá morrendo de medo, meu amigo, porque ela é a chave da parada. Quando foi revelado no primeiro semestre o caso de descontos ilegais de benefícios previdenciários de milhões de aposentados e pensionistas no INSS, isso foi responsável por uma queda na popularidade do Lula e avivou na cabeça de grande parte do eleitorado a associação entre ele e seu partido PT com um caso de corrupção. Todo mundo sabe que o PT é um partido corrupto, que o Lula é um partido corrupto, é um corrupto de qualquer jeito, né? Um enfrentamento da corrupção como uma das áreas mais mal avaliadas do governo. Para 55% dos entrevistados, a forma como a administração lulista lida com o assunto é ruim ou péssima. Pô, só 55%? Toda a estratégia de comunicação do Planalto, no caso do INSS, consistiu em jogar a culpa na gestão Bolsonaro, uma vez que o esquema dos descontos sem autorização dos beneficiários começou no governo anterior. Vera Magalhães falando fake news. Isso aqui existe desde a primeira gestão do Lula, que começaram esses descontos sem validação. A própria investigação da PF começou no último ano do governo Dilma. Pegou a Dilma, o Temer, o Bolsonaro. Mas isso é muito mais antigo. Sempre teve essa roubalheira no INSS. A imprensa fez de tudo para dizer que não, que começou no governo Bolsonaro. Que começou no governo Bolsonaro, cara. Isso existe desde sempre. Desde quando o Lula começou lá em 2000, no primeiro governo do Lula, que ele autorizou desconto automático em folha. Não havia isso no Brasil. Você não tinha como descontar automático em folha. Quando começou, já começou a ter esse esquema de descontar ilegalmente, coisa e tal. O tradicional café da manhã do fim de ano com jornalistas que cobrem o Planalto, quando pretendia bater bumbo das notícias auspiciosas do ano, Lula teve que passar... Ai, tadinho do Lula! Ele teve que passar por constrangimento. A Verinha tá muito chateada. Lula teve que passar pelo constrangimento de dizer que se houver qualquer familiar seu envolvido nos escândalos da aposentadoria, deve ser investigado. Ele tá fazendo a mesma coisa que o Gustavo Petro fez lá na Colômbia, né? Porque o filho do Gustavo Petro foi pego, né? Recebendo dinheiro de traficantes para financiar a campanha do pai. Aí o pai falou, não, que se ele tiver culpa... Como? Como se o filho dele tivesse feito isso sem a anuência do pai. Lógico que o Lula sabe que o filho dele tá fazendo essa merda. Né, mas aí tem que fingir, né? Joga o filho debaixo do trem para continuar o governo de esquerda, né? A fala do Lula tem que ser usada pelo pessoal da CPMI, do INSS, tá? Olha só, tem que aprovar a convocação do filho do Lula. O próprio Lula falou, vamos conversar com o cara, vamos ouvir lá da Espanha, vamos pedir a extradição dele da Espanha para falar com ele, né? E, sobretudo, as menções a Lulinha são um prato cheio para o bolsonarismo. Ao invés dela apontar, como um jornalista de verdade faria, apontar o absurdo que é o filho do presidente tá roubando aposentado. Não, mas isso vai estar dando margem pro bolsonarismo, vai estar ajudando. Não pode, vocês estão constrangendo Lulinha, não pode. Que vergonha desse jornalismo, cara. Esse pessoal não tem vergonha, não? Será que a Vera Magalhães não chega em casa de noite e chora com vergonha do próprio papel que ela tá fazendo na imprensa? Via, tá cobrando a porra do Lula. Como é que o Lula aceita ter um filho dele? Tem que expulsar o cara, deserda o cara, bota na cadeia. Mas não, isso vai favorecer o bolsonarismo, não pode favorecer o bolsonarismo.
Eles estão ferrados, é o que eu falo para vocês. Ver a imprensa passando pano pro Lula de forma vergonhosa nisso daqui. Não, porque o problema do Lulinha roubar os aposentados é que isso vai dar força pro bolsonarismo. Os aposentados que se foda. O Lula tem direito de ser rico, o Lulinha tem direito de ser rico, ele é o Ronaldinho Gaúcho da corrupção. É por isso daqui que o Flávio Dino hoje inventou aquela ação lá para pegar o Sóstenes e o Jordi, coisa e tal. Todos os deputados têm esse negócio de usar excesso de verba parlamentar. Mas, cara, isso é um grãozinho de areia, cara. Isso é uma merreca da merreca. Não dá para comparar isso com esse esquema do INSS, que é uma coisa enorme. São bilhões de reais roubados, 92 bilhões de reais roubados dos aposentados. É uma fortuna que foi roubada. A estratégia já vem sendo construída por Bolsonaro nas redes sociais, na discussão do impeachment da Dilma. É, porque o absurdo não é a Dilma ter roubado. O absurdo é que o Bolsonaro vai usar isso para se eleger. Olha que coisa. E esse pessoal não percebe como que eles estão dando força pro Bolsonaro. Tudo que Lula não precisava de um telhado de vidro nessa seara. Pois é. Seja muito bem-vindo. O Lula é um telhado de vidro. A sorte da direita é que a esquerda no Brasil é muito burra. É muito burra. É uma cambada de idiota, retardado mental. Alexandre de Moraes é um idiota. Ele não consegue pensar 2 milímetros fora da caixinha para entender que ele está ajudando o Bolsonaro. Esse pessoal em 2022 teve a brilhante ideia. Vamos reabilitar o Lula para tirar o Bolsonaro do poder. Olha aí, caralho, bicho, puta que pariu. Procura um psicólogo, procura alguém com o pessoal da esquerda, né? Acharam que tirar o Lula do pântano que ele estava envolvido lá na Lava Jato. Não, vamos reabilitar o Lula, porque o Lula consegue ganhar do Bolsonaro. O Lula é um corrupto por natureza, ele gosta de Estado grande, ele gosta de dar dinheiro para os amigos que estão no Estado, ele gosta desse tipo de coisa, então conseguiram eleger o Lula. Só que eles são muito burros, cara, botaram o Lula, bicho. Tinha 200 milhões de pessoas na esquerda melhor do que o Lula para essa tarefa. Botaram o Lula. Aí pronto. Olha a merda que deram. Como o escândalo do INSS avança para contaminar o governo Lula? O pessoal está mostrando aqui que não tem jeito, cara. Tem um monte de ligações com o governo Lula. O senador-alvo da operação, o tal do Weverton, que é ligado ao Flávio Dino, ele também é o mediador entre o Lula e o Alcolumbre, porque o Lula e o Alcolumbre estão brigados. O Weverton é quem está fazendo esse meio de campo. O professor do Weverton, que é o cara que estava no INSS e que, de novo, esse ex-assessor do Weverton, ele foi nomeado para o INSS depois de estourar o escândalo. Não foi antes, não, tá? Ele foi preso, porque tem prova de que ele recebeu propina do careca do INSS. Cara, bicho, é uma nojeira isso, cara. É o que eu falo. Esse troço aqui tá tudo dentro do governo. A operação da PF dá munição à oposição para atuar na CPMI do INSS, evidentemente. Inclusive a fala do Lula. O Lula não disse que é para investigar o filho dele também? Então, pô, a CPMI do INSS vai lá. A Malu Gaspar é a única que fala um pouquinho aqui sobre a tal da mulher, que é a Roberta Luxinger. Não porque herdeira de banqueiro, empresária, é próxima do filho do presidente, apontada como sócia do pivô do esquema das fraudes, ou seja, ela que está por trás das fraudes todas. O mistério do envelope citado por amiga do Lulinha. Olha só, lembra que ela falou para o careca do INSS que a Polícia Federal achou um envelope com o nome do nosso amigo. O amigo era o Lulinha? O amigo era o Lula? Porque você lembra que na Lava Jato o Lula era o amigo do meu pai, né? Era o nome que o Marcelo Odebrecht dava para o Lula. Então, agora o envelope do amigo. Que amigo é esse, né?